Olá pessoal, estamos aqui para mais um Café pela Ordem, hoje especial. Hoje eu tenho aqui a presença desse meu grande amigo, todos vocês já conhecem, o professor Levi Emanuel Magno, que veio falar um pouquinho sobre um tema tão importante no direito penal e processual penal, que é o Tribunal do Júri. Levi, é uma honra receber você aqui no meu escritório para um café e ainda compartilhando com nossos amigos do Facebook. Prazer é meu. Vamos aqui bater papo, o tema é bem atraente. Bem atraente. Para quem não sabe, o professor Levi Emanuel Magno, ele atuou no Tribunal do Júri por muitos anos, né, professor? Muitos, acho que eu cheguei a 20 anos, 20 né, anos no júri quase que ininterruptamente. Quase ininterruptamente. E nós acabamos nos conhecendo, né? Ele foi meu professor na graduação, eu acabei participando no júri simulado que ele organizou na faculdade, organiza até hoje, e foi ali que a nossa amizade, a gente se afinou um pouco mais. Mas eu queria até aproveitar, antes da gente começar a falar sobre o tema, falar sobre o júri simulado da FIG. Que hoje nós estamos gravando esse café no dia 11 de novembro, mas amanhã, dia 12 de novembro, a partir das 19h30, nós teremos mais um júri simulado. Exatamente, mais um júri, trazendo experiência para os alunos, para que os alunos possam participar, a caso concreto, como nós sempre fizemos. Então, realmente é um prazer enorme, principalmente trazer isso para os alunos da FIG. Né? Beleza, então fica aqui o convite, o evento é aberto a todos, vai ser lá na FIG Unimesp, no Teatro FIG Unimesp, a partir das 19h30, contamos com você lá, com a coordenação do professor Levi e com vários alunos do quinto ano, né, no 9º e 10º semestre, participando lá na acusação e na defesa. Professor Levi, com relação ao Tribunal do Júri, a gente sabe que o Tribunal do Júri ele tem uma história longa na nossa Constituição, né? Acho que não precisamos aqui fazer um discurso histórico, mas quase 200 anos já de previsão do Tribunal do Júri. Como que você vê? Sempre que alguém me pergunta sobre o Tribunal do Júri, pergunta, mas poxa, será que o leigo está habilitado para julgar crimes tão graves como o do Tribunal do Júri? Será que não é uma temeridade deixar o jurado resolver essas questões? Como que você vê isso? Eu, na verdade, participei muitas e muitas vezes no júri, na carreira talvez tenha enfrentado aí, por cima, a conta, talvez cerca de próximo de 1000 júris. Nossa. Mas com o decorrer do tempo eu passei a ter uma visão um pouco diferente do júri. Não acho, sinceramente, hoje, que haveria necessidade de você ter quase que um judiciário diferente. Um judiciário formado por juízes leigos, né? Sim. Porque se você disser mais da gravidade do crime, da especificidade do crime, mas veja, o juiz togado, né, aquele juiz que é o concursado, ele julga, por exemplo, latrocínio, extorsão mediante sequestro seguido de morte. Muito grave. Ele julga crimes graves também, e eu não vejo razão para que especificamente nos crimes dolosos, hoje eu não vejo isso, já tive minha opinião diferente, não vejo razão para que se tenha que montar um tribunal do júri. Nós temos que convocar 25 jurados que deixam lá os seus afazeres, deixam as suas casas, deixam os seus trabalhos para poder atuar no júri. Um júri todo cheio de formalidades, excentricidades, né? É um campo minado para aquilo que aqueles colegas que conhecem mais, é um campo minado para nulidades, né? E muitas vezes nós ficamos uma tarde toda, vamos dizer, nós ficamos um dia todo, alguns júris 2 dias inteiros, 3 dias, para decidir um processo. Sim. Então, economicamente, do ponto de vista prático, eu não vejo, obviamente, razão para a manutenção do júri. Mas, entre a minha vontade e a vontade da Constituição, nem se discute. É verdade. É uma cláusula pétrea, Sim. Portanto, está lá no artigo 5º 38, e os colegas sabem, a cláusula pétrea nós não temos como eliminar, né? Vimos agora a discussão da prisão em segunda instância, cláusula pétrea também, né? Não tem como se derrubar. O que você pode é interpretar. Agora, tirar o júri do ordenamento jurídico só numa nova constituinte, o que, enfim, está longe de ocorrer. Bem, a nossa opinião aqui diverge um pouquinho, porque eu acho que é uma oportunidade de oxigenar também o Poder Judiciário, né? Concordo com você que não tem a mesma produtividade que tem um juiz singular. Claro. Mas, especialmente para a defesa, não sei se você comunga dessa visão, a gente sente que no júri
querendo ou não, o jurado é obrigado a nos ouvir. E nem sempre a gente se sente ouvido pelo juiz singular, né? Sim, sim. Então, sem dúvida. O que eu digo é que, na realidade, a gente acaba estabelecendo uma incumbência para alguém que nunca desejou ser magistrado, né? Alguém que tem idade mínima de 18 anos. Com a alteração da nossa norma processual lá em 2008, nós alteramos a idade mínima para o jurado para 18 anos. No meu modo de ver, é uma irresponsabilidade, e digo o porquê. Para ser um juiz de direito e julgar um crime de furto, um crime menor, vamos dizer assim, é necessário que o cidadão tenha feito uma faculdade de direito, tenha 3 anos de atividade jurídica, preste um concurso de provas de títulos, bem difícil, dificílimo, né, para ele poder se habilitar a julgar um furto. Agora, como eu posso, né, enfim, em sã consciência, admitir que um rapaz, uma moça de 18 anos de idade, sente numa cadeira sem nunca ter desejado ser juiz e julgar o seu semelhante numa infração penal que é tão grave quanto o homicídio? Então, eu tenho já aqui, enfim, depois de muito tempo, alguns questionamentos em relação a isto. Evidente que no julgamento se levará muito em conta a questão do bom senso, a questão do dia a dia, do costume da comunidade, né? Então, é um julgamento diferenciado, né? Eu digo que é sempre um julgamento jurídico, mas ele tem, evidentemente, um lado que mostra todo um lado corporal das partes, o modo de falar, o modo de convencimento. Então, é um julgamento realmente diferente de todos os demais, é um auditório diferente, e o profissional que não tiver habilitado a militar nesse tipo de auditório, evidentemente está fadado ao insucesso. É verdade. Não é? Porque é até diferente quando um colega vai fazer uma sustentação oral no tribunal. No tribunal, quando a gente vai fazer uma sustentação numa apelação, num recurso interdistrito, seja lá qual for, lá estão técnicos, né? Então, o que você vai conversar com eles? Técnica, fato, técnica, mas lá não adianta mais alto, mais baixo, expressão. Não, lá o que você tem que trazer para eles, obviamente, são situações em que chamem a atenção voltado para a tua tese, o que não acontece no júri. O júri é uma dona de casa, é um eletricista, é um metroviário, é um dentista, é um médico, é uma professora, é uma diretora de escola, enfim, são pessoas que saem das mais variadas localidades e de profissões diferentes para sentar ali e julgar o semelhante. Levi, eu concordo com você. Eu também acho que essa mudança de 21 para 18 foi absolutamente equivocada. Eu acho que na tentativa de ter mais jurados, né, para evitar o adiamento de júri, se ampliou a possibilidade de quem pode ser jurado. Eu também acho que o jurado tinha que ser mais velho até, para ter experiência de vida, para não estar ali permeado, porque você fala muito que no júri é um teatro, né? Fala que aquele teatro, a oratória, e imagino que talvez uma pessoa mais jovem seja mais suscetível a essa influência, que uma pessoa mais madura talvez tivesse mais discernimento, caísse menos talvez nessas armadilhas, né? Sim, eu acho que a idade já nós mudaríamos bastante coisa, né? Eu digo, acho que para você fazer um julgamento do júri, não é que quem tem 30 anos de idade vai ter mais... A gente parte do pressuposto que quem já tem 30 anos de idade já está mais vivido. Ele já está mais vivido. Já viveu várias experiências. Se ele é razoável ou não é razoável, isso não dá também para... Porque nós vamos ter magistrados que são razoáveis, outros não. Promotores que são razoáveis, outros não. Então isso acontece com a pessoa comum também. Mas talvez aumentar esta idade para que essas pessoas que sentassem como jurados tivessem realmente pelo menos uma experiência de vida. Já que a gente está falando dessas questões, eu queria colocar para você uma outra questão. Agora, no julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão em segunda instância, até um ministro que fez o desempate, o ministro Dias Toffoli, ele meio que aventou a possibilidade de adotar um entendimento de que as decisões do tribunal do júri fossem cumpridas já no julgamento de primeira instância. Como que você vê isso? Você acha que isso é... Mais uma vez, né, o Supremo Tribunal Federal, sempre com o devido respeito ao Supremo, não podemos, obviamente, achincalhar nada, nem é o caso, enfim, né? Mas
o Supremo, hora ou outra, ele contribui realmente para uma insegurança jurídica. Porque eu digo a todos que nos assistem, aqueles que vão assistir o vídeo depois, não importa, eu digo o seguinte: se você não permite a execução provisória de um acórdão que é de segundo grau, onde um determinado fato foi apreciado por um juiz de primeiro grau e depois mais 3 desembargadores, portanto por 4, e mesmo assim eu ainda não posso executar, porque eu tenho que esgotar todos os recursos, como é que o ministro Dias Toffoli pode levantar a questão de que perante o tribunal do júri, julgando em primeiro grau, porque às vezes as pessoas confundem um pouco, Alexandre. Sim. Quando a gente fala tribunal do júri, as pessoas pensam que é um segundo grau. Não, é verdade. É um tribunal de primeiro grau. E ele só tem o nome de tribunal porque é um órgão colegiado, né? A gente diz que é um juízo complexo porque ele é formado por um juiz togado de carreira e 7 jurados. Mas quem decide o fato, a autoria, a materialidade, qualificadoras, causas de aumento, diminuição, quem decide é o leigo. O juiz presidente, ele apenas colhe essa vontade e ele vai então traduzir tudo isso numa sentença. É como se ele pudesse falar. Ele não pode, mas o que os senhores desejam? E eles respondem através dos quesitos. Desejamos isto. Ok, eu vou transformar isto em sentença. Então o juiz togado, né, o concursado, que preside a sessão do júri, ele não pode julgar inocente, culpado, dar qualificadora, tirar isso ou colocar aquilo. Ele decide sobre pena, quantidade de pena, o regime inicial que aquela pena vai ser cumprida e se a pessoa pode ou não ficar em liberdade. É isso que ele decide. Então, eu diria, com base nas declarações, nas manifestações do ministro Dias Toffoli, seria razoável permitir que já no julgamento em primeiro grau, então o advogado, você que acompanha aí, você vai fazer um júri de um réu seu que está solto. Sim? Você entra com ele solto, o júri condena, sai lá 12 anos de reclusão. O juiz já pode mandar então executar na linha do pensamento do ministro Dias Toffoli? Na visão dele, ele assinalou que sim. Eu acho que eles vão enveredar um pouco por este caminho. Agora, caberá, através de recursos, nós mostrarmos o seguinte: se com 4 juízes técnicos eu não permito essa execução provisória, eu já vou permitir essa execução com 7 leigos? Aliás, Levi, eu acho que essa distorção ela surge muito por uma má interpretação de uma garantia que tem do Tribunal do Júri, que é a soberania dos vereditos. Sim. Então está lá na Constituição, artigo 5º, Direitos e Garantias Fundamentais, a reconhecida instituição do júri com as seguintes características. E tem uma lá que é soberania dos vereditos. Eu sempre li isso como uma garantia do cidadão eventualmente acusado do crime. E o que eu tenho percebido é que os tribunais têm interpretado isso contra o acusado. Ou seja, imagine que alguém, você mencionou um juiz que julga um furto. Sim. Aí o juiz julga um furto, aí você consegue recorrer, vai para o tribunal, às vezes você vai lá e faz uma sustentação oral, você vê a Câmara discutindo, sei lá, 1 hora e meia, um caso de furto cuja pena é de 1 ano, 2 anos. Sim. Aí você tem um caso de júri. O réu é condenado a uma pena de 20 anos, hoje já não cabe mais protesto para o novo júri, você apela ao tribunal e fala: olha, a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos. E o Tribunal de Justiça, especialmente o nosso aqui de São Paulo, ele usa qual tese? Ele fala assim: olha, soberania dos vereditos. Se o jurado se apoiou em uma das vertentes, uma das teses existentes no processo, eu não posso botar a mão. Mas, Levi, sempre vai haver a tese da acusação, porque Sim. a tese posta desde o início. Sim. Aí a defesa vem numa negativa de autoria. Sim. Aí o jurado decide condenar, quer dizer que o tribunal não pode mexer. A gente não estaria tornando o Tribunal do Júri uma instância única de jurisdição? Primeiro eu faço uma observação em relação ao que o Alexandre disse sobre a questão da palavra soberania. Nós já temos inúmeros acórdãos, inclusive do STJ e do Supremo, dizendo que quando o Constituinte colocou a palavra soberania dos vereditos, ele não quis bem dizer soberania. O que ele quis dizer é independência. Por que essa questão foi colocada nos julgados que vieram depois, tanto do Supremo como do STJ? Porque, e aqui eu explico com lógica a respeito disso, porque
Quando o réu entrava com uma revisão criminal de um julgamento do júri, o Ministério Público sempre sustentou o seguinte: soberania dos vereditos. Ora, se eles decidiram desta maneira, isso não pode ser modificado em sede de revisão criminal. Eu não posso alterar isto. Eu, tribunal. O júri é soberano para decidir. Então o Ministério Público sustentava isso. O que levou em muitos acórdãos o próprio STJ e o Supremo dizer: olha, esta soberania tem que ser encarada com uma certa relatividade, e eu poderia até utilizar a palavra independente. O júri é independente para decidir tal como decidiu, e nós, no julgamento da revisão criminal, somos independentes enquanto juízes naturais. Vejam que quando transita em julgado uma sentença condenatória contra o réu, e portanto não é mais passível de recurso, o advogado não tem mais recurso, então ele pode tentar esta ação autônoma, que é a revisão criminal, né? E aí entrou a discussão. Qual é a discussão? Ora, o Ministério Público diz, mas se é soberano, não cabe revisão criminal. E os tribunais disseram, não cabe, porque esta palavra soberania tem que ser interpretada com relatividade e comparada à palavra independência. Transitou em julgado, o júri não é mais o incumbido de julgar. Eu, tribunal, serei o incumbido de julgar. E eu vou julgar como se fosse um processo comum, processo normal. Então posso rescindir o trânsito, posso reduzir a pena, posso anular o processo, eu posso fazer tudo. Então, depois do trânsito em julgado, assim entendem os tribunais, que eles podem, em sede de revisão criminal, tomar atitudes muito próximas de um juiz de primeiro grau. Então, é evidente que essa palavra soberania, ela sempre acaba sendo interpretada de diversas formas. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, pela nossa jurisprudência, sobre o cabimento da revisão criminal nas hipóteses de julgamento do júri. Legal. Outro ponto que eu acho que a gente podia dar uma pincelada, né? Nosso café aqui não tem... A gente tinha que fazer uma série de cafés para a gente conseguir esgotar. O júri é fantástico. Mas uma coisa que me ocorre agora, a gente tem também como uma outra característica do júri a plenitude de defesa. Sim. Não é? E a reforma que nós tivemos no rito do júri em 2008, ela limitou, por exemplo, a leitura de peças. Sim. Né? Até 2008, se a defesa ou a acusação pedisse para ler o processo inteiro... Poderia ler. Podia ler, era deferido e não tinha nem como o juiz indeferir. E a gente foi de 80 para 8, ou seja, de água para vinho ou de vinho para água. A gente mudou radicalmente, porque hoje Sim. é raro o júri que você vê um juiz deferir a leitura de qualquer peça. Então, por exemplo, às vezes a defesa quer exibir um vídeo, quer exibir algum depoimento que não pode ser reproduzido em plenário e tem uma grande dificuldade. Como que você vê o cotejo dessa restrição, que hoje a lei acaba dando ao juiz essa possibilidade, e o exercício da plenitude de defesa? Você sentiu no exercício da sua atividade mudança com relação a isso? Enfim, eu já estou fora do júri por volta de 5 anos, mas uma coisa eu tenho que dizer, né? No júri, o júri é muito carecedor de profissionais, porque o júri realmente não é fácil você enfrentar um júri. Às vezes as pessoas pensam da facilidade e tal. Primeiro que você tem que ser um profissional muito habilitado a falar em público, a conseguir colocar suas ideias, a você não ter nenhum tipo de freio com relação às emoções que são vividas ali, né? Porque você vai ter familiar de réu, você vai ter familiar de vítima. Então, dentro de um júri, o júri é toda uma situação, mas eu percebi durante a minha estada, durante todos esses anos no júri, que são poucos os profissionais, principalmente voltados para a defesa, que têm a habilidade ou a persistência de insistir em produzir provas que são fundamentais para o seu cliente. Então, se eu quero apresentar um vídeo, mas não está previsto na lei. Ora, mas se você tem a Constituição falando sobre plenitude de defesa, a hora que vai ser passado esse vídeo, eu não sei. Quer passar depois da oitiva das testemunhas, porque é da plenitude. Então, se eventualmente o juiz indefere,
uma boa parte dos profissionais se calam. Verdade. Aí se calam. E aí o que ocorre? Preclui aquela possibilidade. Talvez nós tenhamos que ter advogados que, quando têm em suas mãos provas que são fundamentais, mas que não estão relacionadas dentro do rito do júri, que insistam na produção dela, com base na Constituição Federal. Ora, se a Constituição, que está acima do Código de Processo, prevê a plenitude de defesa, qual é o argumento para o magistrado dizer que não vai se passar um vídeo ou que não vai se exibir um objeto ou coisa que o valha? Então cabe ao advogado, olha, eu preciso apresentar este vídeo em nome da plenitude de defesa, não é nem ampla, né? Veja que aqui o plenitude deve ser enxergado assim. Sim. Tem que ter esta possibilidade de apresentar o que for necessário. Se eventualmente o juiz indefere, é o caso, obviamente, de se lançar essa questão e se objetivar ir até o Supremo Tribunal Federal, atrás do quê? De uma eventual nulidade, para que se possa apresentar aquela prova. Não precisa estar no Código de Processo Penal para que eventualmente eu possa exercer essa plenitude de defesa. Acho que a Constituição dá esse amparo para o profissional. Eu queria tocar num outro assunto que sempre aparece quando a gente vai falar de Tribunal do Júri, é a disposição física do plenário do Tribunal do Júri. Não é? Nós temos até, por força da lei orgânica do Ministério Público, o promotor tem direito de sentar-se ao lado direito do magistrado, e nós acabamos tendo ali, por uma questão até de impossibilidade do espaço, não é? Sim. Temos o promotor sentado ao lado do magistrado e o advogado, por mais das vezes, longe, não é? Uhum. Dando a sensação para o juiz leigo, que é o jurado, que o promotor está mais próximo do juiz do que a defesa. Você nota nisso algum tipo de influência no jurado, ou você acha que isso é uma bobagem? Não acho que seja uma bobagem. Acho que, de alguma maneira, aquilo ali, para o jurado leigo, que nunca viu aquilo, ou que vai lá trabalhar, observar a mesa de um ao lado da outra, e o advogado, muitas e muitas vezes distantes, porque ele vai ficar de frente para o jurado, do lado oposto, né? Pode dar a impressão, e deve dar para alguns, né? De que o promotor seria meio que o braço, né? Um braço do juiz. Ele é um pouco levado nessa linha. E se contarmos ainda a possibilidade de juiz e promotor na sessão do júri conversarem mais próximos, às vezes não é nem um assunto do júri, é qualquer tipo de assunto, mas falam baixinho ali, etc, etc, passa, obviamente, para aquele que é leigo, principalmente ao leigo, né, de que talvez exista uma diferença de forças. Sim. O ideal seria, como nos júris norte-americanos, né, todos os julgamentos, em que as partes ficam na mesma distância para com o magistrado. Acho que seria o mais salutar para que não se tenha esta ideia, né? Às vezes me parece que essa ideia, às vezes ela fica só no inicial. Depois, com o julgamento efetivo, com o advogado, porque às vezes é muito importante, me questionam muito a influência da mídia, né? Sim. Nos julgamentos, principalmente desses julgamentos, mas depois que se inicia o julgamento, eu tenho a impressão de que o jurado não vai ter esse tipo de impressão. Então, outro ponto que me ocorre aqui, perguntar para você, Levi, você sabe que eu tenho um artigo que eu escrevi já há alguns anos sobre o uso dos antecedentes no Tribunal do Júri. E eu sustento nesse artigo que, nos moldes do artigo 478, que trouxe aí, foi uma inovação da lei também em 2008, que vedou o uso como argumento de autoridade da manutenção do réu algemado, que agora tem súmula, inclusive, né? Sim. Mas o silêncio do acusado, a decisão de pronúncia, ou seja, nitidamente elementos que estão fora das provas do processo, que não tem a ver com o mérito do processo. Uhum. E eu sustentei nesse artigo que o uso dos antecedentes, né, pelo órgão de acusação especialmente, né, mas também você lembra que você... mas a defesa também, quando ele não tem antecedente, também usa. Mas eu sustentei que usar o mau antecedente do réu como um argumento de autoridade seria fugir da prova,
não é? Seria condenar o réu não pelo fato, mas sim por quem ele é. Ou seja, nós teríamos um direito do autor ao invés de um direito penal do fato. Você tem uma opinião? Essa é uma questão muito interessante, notadamente nos julgamentos pela prática de crime doloso, quando o acusado tem uma folha pregressa, onde ali nós temos algumas passagens, inclusive com condenação. Eu vou usar, obviamente, um paralelo que é a questão da leitura da pronúncia como argumento de autoridade. Okay. A lei diz: as partes não poderão se utilizar da pronúncia, que é aquela decisão que manda o réu a júri, como argumento da autoridade, né? Eu confesso aos colegas que no passado, eu já trabalho no júri bem antes da reforma, né, que em alguns júris eu acabei utilizando aquilo que estava escrito na pronúncia do juiz. Por exemplo, nós tínhamos alguns juízes que diziam o seguinte: o réu alega a legítima defesa. Não é cabível, é completamente descabível. E vejam só, antes da reforma, o que acontecia? Quando nós íamos para o júri, eu às vezes lia para o jurado: olha, o juiz, utilizando isso como um argumento de autoridade. Ou seja, englobando este argumento para eventualmente aumentar o peso da acusação. Para formar na convicção do jurado um peso que não está relacionado àquele fato, né? Eu usava. Veio em 2008 a reforma de você não pode ler a pronúncia como argumento de autoridade. Hoje, nós temos alguns acórdãos, e isso aqui prevalece, embora difícil de a gente, vamos dizer, monitorar, supervisionar isso, dizendo: não, as partes podem ler a pronúncia, só não podem ler como argumento de autoridade. Então vejam, mas isso é bonito escrever. Agora, na hora, como você vai ler a pronúncia sem utilizá-la como argumento de autoridade? No mesmo sentido, são os antecedentes. Nesse aspecto, eu diria ao Alexandre que eu não concordo muito com a tese de que nós não podemos fazer essa leitura. Quando um juiz vai julgar um roubo, um sequestro, é evidente que ele vai levar em conta os antecedentes, põe um regime mais gravoso, aumenta a pena, pena base. Mas isso é Sim. depois que ele formou a convicção. Depois que ele formou a convicção. Sim. Meu problema é que o juiz está acostumado com isso. Sim, o juiz já está habilitado. O jurado não. Agora, é evidente, e eu diria mais ao colega, que talvez fosse o caso, se estivesse eventualmente advogando, e fosse utilizado um argumento desse, caberia também na volta, de novo, em base na plenitude de defesa, você argumentar: excelência, pela ordem, eu gostaria que consignasse na ata que o doutor promotor, ou enfim, quem for o caso, está utilizando uma condenação do réu exatamente com o argumento de que, aspas, por exemplo, você pode pegar um caso em que a acusação diga: olha, está aqui, já foi condenado por outro homicídio, é bandido, é matador, por exemplo. Então você percebe... além de estar mostrando, está adjetivando, está, né? Está adjetivando, é isto. Porque eu não vejo mal nenhum você colocar: senhores, evidente, estamos fazendo o julgamento dele e ele tem uma vida pregressa. Limpa ou não limpa? É apenas para os senhores terem o histórico de vida dele. Ele foi condenado à prática de roubo, 5 anos e 4 meses, ficou recluso, foi progredido assim. Foi condenado por tal crime. Mas, na verdade, se você fizer esse tipo de relato, eu particularmente não observaria nenhum problema. Se fosse utilizado como argumento de autoridade, por exemplo, né, foi condenado lá por um roubo, e eu dissesse para o jurado: seu jurado, é ele que vai encostar a arma na cabeça do seu filho. Então vejam, aí cabe evidentemente ao profissional, pouco eu vi nesse sentido, dizer: não, vamos, né, fazer uma parte e eu quero que consigne a maneira como isso foi perguntado. Porque você pode utilizar aquela questão da pronúncia e levar isto para uma discussão nos tribunais superiores, até para uma eventual arguição de nulidade. Ah, mas não está no código. É verdade. Mas tem um monte de coisa que está no código. Por exemplo, vamos falar de audiência de custódia, onde está no código?
Está regulamentado em lei? Não. E nós aplicamos a audiência de custódia, não é? Em favor daquele que é preso em flagrante. Então, tudo é um objeto de interpretação. Mas, repito mais uma vez, é necessário que sempre o profissional esteja o melhor preparado. Tem que estar preparado e não pode sentir o tranco do julgamento popular. Você falou uma palavrinha aí no meio da sua resposta. Excelência, pela ordem, não é? Não à toa o nome do nosso café é um café pela ordem, não é? O pela ordem que a gente colocou aqui foi justamente para reclamar, pedir para que as coisas entrem nos trilhos. Agora, algo que a gente observa, já tive ocorrências inclusive comigo, de na hora que você pede para consignar algo em ata, o juiz se nega, ou o juiz cria empecilhos, ou o juiz quer colocar de um jeito mais arredondado. Você entende que a ata tem que espelhar efetivamente o que aconteceu, ou o juiz poderia dar essa arredondada? Então, aí eu volto mais uma vez, né? Eu acho que o profissional ele tem que estar firme o suficiente, ainda que ele possa parecer chato, pois talvez ele tenha até que explicar aos jurados por que ele agiu daquela maneira e consignar tal como ele entendeu ali, ou tal como foi dito. Por quê? Isso é importante? Se deixar arredondar é importante, eu digo ao colega o seguinte: se você não concordou com aquele ponto, exemplo, o promotor disse, olha, ele foi condenado por roubo, a exemplo. E neste caso nós teríamos, ele vai apontar arma para a cabeça do seu filho, não sei, qualquer coisa. Sim. Você achou que aquilo ali, ele está utilizando os antecedentes como argumento de autoridade? Excelência, eu gostaria que consignasse. O promotor disse que, com base nas formações, vai encostar a arma na cabeça do filho. Então nós colocaríamos isso? Colocaríamos. Tem que colocar da maneira? Tem que colocar desse jeito. Por quê? Porque se arredondar, havendo condenação do cliente, eu acho que principalmente o advogado, isso vale para o promotor também, se houver uma eventual condenação, o que ocorre? Caberia um recurso de apelação com base no argumento de nulidade depois da pronúncia. E aí eu pergunto, como é que eu vou arrazoar, escrever sobre a eventual nulidade se o juiz deu uma costurada, deu uma arredondada? Tem que constar como falou. Vale para o promotor, vale para o advogado, vale para os dois. Então temos que ter atenção nisso. E a gente sempre tem que lembrar os colegas que no júri algumas nulidades, se não forem alegadas imediatamente, elas precluem. Exatamente. Então, é aquilo que a gente costuma dizer, cochilou, o cachimbo cai. No júri é muito isto, né? E ainda mais hoje, em que você vê o tribunal, muitas vezes, contrário do que eu penso, dizendo que nulidade absoluta pode se convalidar, né, ainda mais reforça a ideia que o advogado tem que consignar isso, o promotor tem que consignar, é importante demonstrar prejuízo, tudo isso para não deixar nenhuma válvula de escape. Então coloca, o juiz tem que colocar. Às vezes a gente vê algumas filmagens onde o juiz às vezes não se prontifica a fazer a anotação. Tem que insistir, porque o juiz tem interesse que acabe aquele processo. Então, uma hora ele vai ceder, ele vai colocar, seja para o promotor, seja para o advogado. Isso que você falou é uma coisa bem interessante, porque como agora a maioria da coleta dos depoimentos, não é? É por gravação, audiovisual, tá ali gravando. Quando ocorre, por exemplo, o indeferimento de uma pergunta, né? Então a gente faz uma pergunta, o juiz vai lá e indefere a pergunta, sei lá, dá o motivo dele, é indutiva, repetitiva, qualquer coisa, impertinente. E a gente quer impugnar, fala, doutor, tá gravado. Se for no plenário, e a gente... Será que essa simples manifestação de inconformismo é suficiente para amanhã não alegar no tribunal que houve a preclusão, que seria em tese uma nulidade por cessamento de defesa, vai? Ou eu tenho que fazer constar da ata também? Isso é uma pergunta importantíssima. Para mim não vale só o vídeo.
Para mim, além do vídeo, excelência, eu sei que está sendo gravado, né? Mas eu gostaria de que fosse consignado na ata. O que muitos juízes vão fazer neste momento e fazem, doutor, anote aí as suas impugnações e no final a gente coloca na ata, né? Evidente que ele quer desestimular o promotor e o advogado a não colocarem nada, depois passa. Não. Então, eu trabalhei com um magistrado, por exemplo, que ia fazer uma pergunta, ele dizia, não, doutor, eu vou indeferir. Eu falei, não há problema nenhum, vamos consignar na ata. Não, eu vou consignar depois. Bom, tudo bem, vamos consignar depois? O senhor espera um minutinho que depois eu posso esquecer da pergunta, então o senhor espera um pouquinho. E eu ia lá anotar. Ele ficava, obviamente, desesperado. Falou, doutor, podemos continuar? Eu falei, estou só anotando a pergunta, que depois eu vou esquecer a pergunta. Depois de tanta coisa que nós vamos falar, eu vou esquecer. E isso fazia com que ele ficasse um pouco desconfortável e, na verdade, falou, bom, começou a segunda pergunta. Eu falei, excelência, a segunda pergunta e tal. Doutor, eu vou indeferir também. Tá bom, então deixa eu só anotar a segunda pergunta, já que o senhor vai querer fazer isso lá no final, eu posso esquecer. E na terceira pergunta ele falou, então espera que eu já vou consignar de uma vez. São coisas que é do dia a dia, né? Mas mesmo não deixar só na filmagem, promotor e advogado. Não deixem só a impugnação verbal na filmagem. Ah, eu queria consignar, está sendo filmado. Não há problema, excelência, mas eu também quero que conste na ata. Ah, e mesmo assim, Levi, se não constar, você, evidentemente, você pode peticionar. Na hora, você já vai fazendo as perguntas e peticiona para que entre nos autos como um adendo à ata. Perfeito. Já é o que basta. Tá documentado, né? Importante é documentar. Tem que documentar. O que não está nos autos, não está no mundo. Levi, antes de a gente encaminhar para o encerramento, claro, eu queria pedir, assim, aproveitar que você está aqui, nossos colegas certamente está aqui uma audiência muito legal, o pessoal está acompanhando e vai ficar aí consignado para a gente continuar estudando o tema. Você falasse um pouquinho assim do que você acha que o orador tem que prestar atenção quando ele está fazendo uso da palavra. Você é uma pessoa que empolga, né, na sua fala, você tem não só a energia, mas a sua fala nunca foi uma fala monótona. Pelo menos a gente que conhece, que já assistiu não só as suas aulas, mas especialmente ao seu trabalho no tribunal. Como que você vê isso? Como que o advogado, vamos falar aqui para os advogados, como que ele pode desenvolver isso? Como que ele pode se tornar o melhor orador para alcançar o objetivo de comunicar com o jurado? Eu acho que primeira coisa fundamental, vamos dar a dica aqui, você sempre observar o auditório. Eu acho que é uma primeira dica para o orador. Que auditório eu estou? Estou no auditório técnico, estou no auditório informal, estou no meio da família, onde é que eu estou? Porque muitos misturam tudo isso. As pessoas pensam que vão fazer uma sustentação oral no tribunal e daquele mesmo jeito elas vão fazer para o júri. Não é verdade, não dá certo. Eu digo sempre que durante a minha carreira eu fui convidado às vezes para dar palestra em escolas sobre drogas, por exemplo. Então chegava lá, mas como é que eu vou falar com eles? Da mesma maneira como eu falo com o jurado? Não, é diferente. São vários jovens. Como é que eu vou usar, né? Numa era do mano, numa era do, né? Tá ligado, aquelas coisas todas. Como é que você vai utilizar expressões técnicas aqui? Então, lá, por exemplo, era uma conversa de bar, de uma brincadeira, como eu falo com os meus filhos, enfim, uma maneira mais leve de se falar. Então, primeiro lugar, auditório. Segundo lugar, domine o tema, né? Domine o tema. Aprofunde o tema, verifique tudo que pode ser espinhoso para você. Se for números, anote acórdãos, anote números, anote posições. Se é doutrina, anote o doutrinador, anote as partes. E com isso você vai ver que você vai ganhar um pouco mais de segurança na hora de fazer a tua exposição. Terceiro, faça algo concatenado, com começo, meio e fim. Trate-se de um tal coisa, tal coisa, tal coisa, a fundamentação e, portanto, concatene isto, né? Eu acho que é um ponto também importante, concatenar as ideias, né? 1, 2, 3. Faz em 3 pontos. Então eu tenho o auditório, eu tenho o domínio do tema, eu tenho a concatenação, que eu acho que é importante a todos, e o quarto é a experiência.
é a experiência de falar. Não tem como. Não é? Não tem como. Existem cursos que você pode fazer, eles vão te dar inúmeras dicas ali de como, eventualmente, você se portar na oratória, mas, no fundo, a prática é que vai te colocar como melhor ou pior orador, né? Eu, assistindo alguns julgamentos no Tribunal de Justiça, sustentações orais, realmente, às vezes eu chego à conclusão, por que fez, né? Era melhor não ter feito. Se houvesse a possibilidade de reformar para pior, acho que reformava para pior, para a pessoa, né? Por exemplo, tivemos aí essa semana, foi tão polêmico, né? Uma advogada, professora, que foi fazer uma sustentação no Supremo e utilizou a terminologia você. Evidente, acho com excesso por parte do ministro Marco Aurélio, evidente, não havia nenhuma necessidade daquilo. Mas também, se você viram a necessidade de você conhecer o teu auditório, como é que eu me refiro a um ministro, a um desembargador, a um juiz? Como é que eu me refiro, né? Então, você tem que, no mínimo, saber que é excelência. Excelência você nunca erra. Todo mundo vai ficar bem. Excelência, excelência, excelência. Agora, você, né, ele não é teu amigo, né? Nós estamos num lugar que é solene, é litúrgico. Então, assim, eu acho que se você tiver o domínio e com o tempo for praticando, né, e às vezes assistir coisas que você fala, não, isso aqui eu não posso fazer, né? Mas o quarto item é a experiência. Mas tendo os anteriores, eu tenho certeza de que você vai, no mínimo, transitar normalmente. E com o tempo você vai adquirindo, portanto, um pouco mais de eloquência e fazer as suas sustentações da melhor maneira possível. Levi, tem um monte de gente mandando um abraço para você. O Jeová Almeida. Olha o Jeová, hein? Grande abraço ao Jeová. A Vivian Cristina Domingues, a Janaína Debloy, o Rodrigo Cunha, a Rosiane Viana, o Tiago Friso, a Elzinha de Paula, a Mônica Colanica, a Vilma Almeida, olha aí, todo mundo, Natália Tavares, Cleide Moura, Fábio Moura, o Ricardo Cabral, Leonardo Miranda. Ó, o Ricardo Cabral, grande abraço ao Ricardo. Camila Teixeira, o Ricardo Fante. Ó, o Ricardo Fante também. Roberto Rogieiro. Esse é fera, hein? Roberto Rogieiro também é um grande professor de processo penal. Bom. Ricardo Cabral, a Érica Sissonge, Barotti, Simone Ligeiro, Ponce de Ponce, Cati Costoia, Antônio Vasquez. Simone me agraciou a classe essa semana com um quadro de agradecimento. Classe show de bola. Merecido, show de bola, merecido. David Zuki. Aliás, o David está mandando uma questão, se eu entendi bem, o David é advogado também de júri e tal, e ele acho que ele pegou um caso em que já tinha passado a fase da pronúncia e acho que não houve um recurso com relação a algo que foi dito na pronúncia. Então, por exemplo, a juíza fez uma afirmação na pronúncia que não se confirma no laudo. Foi o que eu entendi, David. Vamos ver se... Se eu pego um caso desse, em que já passou o momento de... O correto era ter ingressado com recurso de distrito. A pessoa não entrou. Ou digamos que ela optou, falou, não, eu vou para o júri, porque... Imagina, réu preso, às vezes você também tem que sopesar isso. Né? Como que eu posso trabalhar no plenário? Vou ressuscitar um questionamento sobre a decisão de pronúncia. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que tem que fazer uma avaliação de qual a incongruência que existe aí. Se a incongruência for tal, por exemplo, algo que não tenha nada a ver com laudo, por exemplo, o juiz colocou conforme meio cruel, conforme laudo tal, o laudo não diz nada, evidentemente que você ainda tem uma alternativa, porque se não há relação laudo, fundamentação, evidentemente que eu estou diante de um processo que naquele ponto é nulo. Então poderia eventualmente arriscar, ainda que tivesse preso, um habeas corpus ao TJ, depois ao STJ e assim por diante. Nós poderíamos tentar anular esta... Né? Claro, é o que eu digo, depende muito da incongruência que foi detectado. Mas, em regra, quando transita em julgado a decisão de pronúncia, é muito difícil os tribunais superiores darem alguma decisão. No júri vai se deixando muito para o... Vamos deixar para o plenário resolve, havendo duas teses, havendo possibilidade, enfim. Né? Os juízes normalmente, e os tribunais,
vamos dizer, que lavam um pouco as mãos e deixam para o júri decidir. Espero ter respondido aí, Davis. A Vilma Almeida, o Abner Vidal, nosso diretor da UAB Guarulhos, né? O Simão Soares, Cristiane Rocha, gente, quanta gente, Claudevan Lima, a Pérsia, o Alexandre Parra de Siqueira. O Alexandre Parra, grande abraço, Parra. Faria Porto, aí meu querido amigo Fernando Faria e a esposa Lana Porto, Emerson Nogueira, gente, só fera aqui acompanhando. Olha o perigo de falar aqui. eu queria te perguntar, assim, para a gente encerrar, porque tô com dó de encerrar, Levi, porque não é sempre que eu tenho a oportunidade de ter você aqui para a gente bater esse papo. Mas assim, você como promotor de justiça, como você vê o papel do assistente de acusação? Que tipo de assistente de acusação você acha que ajuda? Porque eu acredito que tenha casos em que o assistente de acusação, ao invés de ajudar, atrapalha. Mas se você pudesse dar uma dica para os colegas que eventualmente têm aí a oportunidade de atuar como assistente de acusação, que tipo de assistência você acha que deveria ser feita, você como promotor? Entendi. Eu acho que podemos ter até vários casos, talvez, em que colegas que muitas vezes não são da área e são procurados pela família, ou porque já advogam para a família, na área civil, na área tributária, enfim, olha, tem um júri, o meu parente foi vítima de tal crime, eu queria que acompanhasse o promotor. Acho que uma primeira pergunta que você tem que fazer é, eu sou do métier, né? Eu sou desse meio, eu tenho domínio desse meio, eu conheço as particularidades de um plenário e tal. Primeira coisa, você tem, porque se não tiver, é ruim, porque lá como nós temos toda uma técnica e uma experiência utilizada, o promotor vai olhar muito essa questão. Então, sempre quando um advogado me procurava, doutor, eu sou assistente de acusação tal, a primeira pergunta que eu falava, o senhor é do métier? Não, doutor, eu sou do civil. Eu falei, então nós vamos combinar algumas coisas aqui. Eu vou dar o espaço ao senhor, se o senhor não se importar, o senhor vai, agradece, tal, diga que está pela família, que precisa haver justiça, sem entrar nos meandros do processo. Porque se não for do meio, o que pode ocorrer, né? Talvez aquilo que vale para o civil não vale para o crime. O auditório é diferente. Verdade. Então, eventualmente, você pode criar uma saia justa para aquele que vai, de fato, fazer a acusação, que é o promotor ou o procurador da República. Enfim, depende o caso. Então, Levi, eu realmente fui procurado, fui até contratado, mas vamos conversar com a família, pegar um advogado que seja do métier, para que ele possa acompanhar. Porque quem já é do métier já sabe, ele já sabe, já vai combinar com o promotor o que vai fazer um, o que vai fazer outro. Agora, se você não é da área, né, eu sempre faço a sugestão, até para que você não sofra. Porque vai ter um sofrimento desde a hora que você for conversar com o promotor. Você vai ter que dividir o espaço, o tempo, né? Então, tudo isso depende de uma conversa. Agora, se você se sentir à vontade, me sinto preparado, conheço o meio, então vá em frente, converse com o promotor e ali vocês dividem um pouco o tempo. O tempo maior, normalmente, fica com o promotor ou com o procurador da República, se for um júri federal, e ele vai te dar ali 15, 20 minutos, sei lá, depende do caso, para você eventualmente se manifestar. Mas é a dica que eu dou nesse ponto de vista da assistência da acusação. Levi, só tenho a agradecer, nosso tempo está estourado, então né? Depois fica muito longo, daí os colegas têm dificuldade de acompanhar, mas assim, a gratidão imensa. Mas eu ouvi uma conversa por aí de que vem projeto novo, não é? Um projeto novo, P ao cubo. O que é o P ao cubo? É isso mesmo? É, isso aí. Depois de muitos anos lecionando em cursos preparatórios, como o Damásio, o LFG, o CPJUR, todos que eu participei preparando, tem inúmeros alunos aí formados na magistratura, Ministério Público. Este ano nós resolvemos então rescindir todos os contratos e vamos para um voo solo, não é? Eu estou terminando agora, nós estamos terminando todo um projeto, uma plataforma toda voltada para a área penal e que nós denominamos de P ao cubo. P ao cubo porque, Levi, é o penal, todo penal,
todo o processo penal e todo o penal extravagante. Entendi. Com todas as atualizações, estudos de súmula, preparatórios, segunda fase de MP, segunda fase da OAB. Nós estamos fazendo um grande projeto, mas é um projeto solo, por enquanto, um projeto. Eu vou, então, lecionar todas as matérias da maneira mais leve possível. Todos vocês vão ver com que carinho que nós montamos essa plataforma, que vai ser lançada certamente no começo de janeiro. Estamos na fase aí, vou avisar aqui, eu vou avisar os nossos... Vão avisar os colegas e, com certeza, quem eventualmente, nós vamos fazer até uma espécie de Netflix, Sim. Ou seja, com um custo muito baixo, você vai ter acesso a toda atualização, cursos, enfim, nós pretendemos então, com essa carreira solo, fazer com que você conheça. Se quiser conhecer superficialmente, pode. Se quiser com toda a profundidade, nós também vamos fazer lá no PL Cubo, né? Eu espero você a partir de janeiro, é PL Cubo, só procure na internet, mas claro que eu vou fazer divulgação nas redes sociais para que a gente possa então aí lecionar, trazer aos colegas as melhores informações. E obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Ó, Paulo Magalhães também entrou aqui. Ó, o Paulinho, um abraço ao Paulo. De novo. Para quem entrou por último, só queria encerrar com um convite novamente para amanhã, o Júri Simulado, mais uma edição, esse ano em homenagem ao nosso querido professor Levi Emanuel Magno. É um caso de duplo homicídio em aberratio ictus, qualificado, caso bastante grave, vitimou uma criança de 3 anos. Então é um caso real que vai ser colocado em julgamento lá perante o auditório inteiro. Vai ser um momento muito bacana. Então amanhã, dia 12 de novembro, às 19h30, você é nosso convidado para participar. Levi, obrigado mesmo por ter vindo. Foi obrigado, um abraço imensa. Obrigado. Eu agradeço o convite aqui. Vai ser sempre um grande prazer estar aqui com você vai com voltar. Os colegas. E deixo aí um grande abraço aos colegas. Ó, eu ouvi ali a técnica, nossa técnica ali, está mandando para também falar de um evento que nós vamos ter um evento agora, no dia 19 de novembro. Sim. Dia da Bandeira, né? Dia 19 Dia da Bandeira. Vai ser na OAB Guarulhos, sobre mandado. É um documentário acerca daquele mandado coletivo que foi feito lá no Rio de Janeiro para as comunidades, né? Então, ou seja, que violava, obviamente, na nossa ótica, o direito individual, aquele direito ao já temos decisões, domicílio. já temos decisão do STJ. Fantástico. A respeito disso. E vem o autor do documentário, vai exibir o documentário. Então, dia 19 de novembro, coordenação do Departamento Cultural, lá do Núcleo de Penal e Processo Penal, que é coordenado pelo Ricardo Fantiácono. Ótimo. Está promovendo esse evento, dia 19 de novembro. Inclusive, a OAB Guarulhos, ela é a missicure lá da questão que está rolando no Supremo Tribunal Federal acerca desse assunto. Importantíssimo. Então fica aqui mais um convite. Obrigado mais uma vez. Abraço. Pessoal, tchau, até a próxima.